Graça e paz no nome santo daquele que vive e que reina eternamente. Lembre-se sempre das palavras de Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Gostaria de deixar essa mensagem especial para você hoje. Hoje eu estou ainda no horário de folga, daqui a uns minutinhos, daqui a uma hora mais ou menos, já estarei indo trabalhar mais uma vez. Conto com as suas orações para que Deus possa nos guiar no caminho da verdade, da justiça e da paz. João capítulo 18, no versículo 37, Jesus, quando ele está tendo um diálogo com Pilatos, Pilatos percebe claramente que as acusações que são feitas contra Jesus não são verdade, não são verídicas, são movidas por inveja. Mas diante daquelas acusações, os fariseus, os líderes religiosos entregando Jesus para a morte, o acusaram de que ele se dizia ser rei dos judeus. E Pilatos então perguntou para Jesus se ele era rei dos judeus. Jesus responde para ele, porém, no versículo 37 tem algo que eu gostaria de destacar com vocês, que diz assim: então lhe disse Pilatos, logo tu és rei, porque Jesus tinha declarado que o reino dele não era desse mundo, porque se fosse desse mundo, os seus ministros se empenhariam para o resgatar, para o livrar. Então Pilatos diz, logo então você é rei. E Jesus vai complementar, falar, eu nasci para isso, eu vim ao mundo para isso, para revelar o reino de Deus, para estabelecer o reino do Senhor. Todos nós compreendemos claramente isso, mas aqui na sequência, então, Jesus diz, diante dessa, não é uma pergunta, mas é uma afirmação de Pilatos, logo, então, tu é rei. Aí Jesus responde assim, tu dizes que sou rei, eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Presta atenção. Qual a missão de Jesus que ele está revelando aqui? Ele fala, eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade. E ele diz, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. E a minha oração a Deus hoje é para que você, que é da verdade, ouça a voz do Senhor. E aí logo vem aquela pergunta, né? O que é a verdade? Olha só, Jesus disse, eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse isso, eu sei que você sabe disso. Mas existem outras e outras coisas extraordinárias que Jesus declarou sobre a verdade. Ele também disse o Espírito da verdade, falando sobre o Espírito Santo. E aqui, olha só, vou voltar um versículo, nós estamos no capítulo 18, vou voltar um capítulo. Nós vamos chegar aqui no capítulo 17, o versículo 17, conhecido, né? Você conhece muito bem a oração sacerdotal de Jesus. E aqui Jesus diz assim, ó, Jesus está orando a Deus. E ele pede, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus é a verdade. Porém, todos nós sabemos que a palavra de Deus é a verdade. Porém, que muitas pessoas não sabem é que a palavra de Deus ela foi estabelecida para sempre. Deus não muda. Ele é onipotente, onisciente, e Deus, ele diz lá em Amós, eu, Senhor teu Deus, não mudo. Nós temos que ter alguns princípios, algumas bases para a gente entender a palavra de Deus, porque hoje você vai encontrar divisões, né? O mundo cristão, o cristianismo está dividido. E Jesus declarou que ele vai chamar o seu povo vai entrar e vai haver apenas um aprisco, apenas uma igreja, como sempre houve. Deus estabeleceu uma igreja, um povo. Satanás veio dividir o povo, porque é uma estratégia, dividir para conquistar. Então preste atenção no que Deus está fazendo. Deus está chamando todo mundo para se unir. E unir através do quê? Através da sua palavra, através das escrituras. E será que é possível haver essa união entre os homens, cada um procurando os seus desejos, os seus interesses, as suas próprias convicções? Parece algo bem difícil. Mas a palavra de Deus diz que para Deus não haverá impossíveis. Por isso, eu quero chamar a sua atenção para ler alguns pontos, porque a união do povo de Deus, ela vem através da palavra de Deus, da verdade, através de Cristo. O próprio Cristo se coloca como sendo a verdade, ele sendo o verbo, sendo a palavra de Deus. E se nós formos lá no qual é o maior salmo da Bíblia, por exemplo, é o Salmo 119. E o Salmo 119 traz muitas lições extraordinárias para nós. Eu gostaria de ler pelo menos dois versículos aqui do Salmo 119. E eu gostaria que você também tomasse nota e lesse também
esse salmo, esses capítulos. Lê-se diariamente as escrituras, a palavra de Deus. E aqui no Salmo 119, no versículo 142, olha que coisa extraordinária que o Senhor diz. Deus diz assim: a tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Tá vendo só? A lei de Deus é a própria verdade. Por que eu quis ler este versículo para você, meu irmão? Vou até deixar aqui de azul. Por que eu quis ler ele para você? A própria lei de Deus é a verdade. Porque nós vivemos hoje na nova aliança, não é verdade? Todo mundo, nenhuma igreja cristã pode negar isso. Nós vivemos na nova aliança, a aliança de Deus. Agora, o que consiste a aliança de Deus com isso aqui, ó? Será que a nova aliança cancelou a lei? Porque a lei de Deus é a verdade. E Jesus disse que conheceremos a verdade e ela nos libertará. Será que a lei foi cancelada? Será que foi mudada? Por exemplo, na lei nós temos os 10 mandamentos, a lei de Deus, a palavra de Deus. E ali nós temos o sábado, e hoje a maioria do mundo cristão não acha necessário guardar o sábado. Pode guardar qualquer dia, ou todos os dias são do Senhor. Tá certo, é todo dia de Deus? É. Eu posso guardar qualquer dia? Deus não estabeleceu assim. Porque senão Abel e Caim não teria, se ele pudesse apresentar qualquer sacrifício, não teria acontecido aquela tragédia que aconteceu na vida de Caim. Né? Abel foi morto porque ele viveu de acordo com a verdade, porque ele anunciou a verdade, ele apresentou a verdade, e isso gerou uma revolta no seu irmão. Espero que isso não gere uma revolta com algumas pessoas, porque muitas pessoas, quando vê o outro pregando a verdade, que é a palavra de Deus, se voltam contra essa pessoa, e nós não devemos viver, não deve haver isso entre nós. Agora, olha só que extraordinário. Jesus também declarou que a lei e a palavra de Deus nunca mudaria, nenhum i ou um tio, jamais passará, porque a palavra de Deus subsiste eternamente. Seca-se a flor, seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a minha palavra permanece eternamente. Muitas pessoas entendem quando Jesus fala da palavra que ele vai falar. Mas então, se permanece eternamente, o que ele falou não pode ser mudado. É estabelecido eternamente. E como funciona então essa questão da nova aliança com a lei, com a verdade? Olha só, vou ler mais um versículo do Salmo 119 para tentarmos encontrar esta resposta. Então nós vamos avançar aqui até o versículo 152, e aqui está escrito assim: quanto às tuas prescrições, há muito sei que as estabeleceste para sempre. Então vou colocar aqui de azul também. As prescrições de Deus foram estabelecidas para sempre. O que significa isso, irmão? A lei, ela é a verdade. E as prescrições de Deus, todas as suas prescrições foram estabelecidas para sempre. Para sempre significa eternamente. Ok? Então, como funciona isso, querido? É porque Deus, ele disse na nova aliança que ele vai gravar em nossos corações a sua lei. A nova aliança de Deus, ela é estabelecida com o amor, a revelação do amor de Deus pela humanidade através da vida de Jesus Cristo. Ele dando a sua própria vida, ele entregando o seu filho dando a vida por cada um de nós. Então ele está inaugurando aqui a nova aliança com o seu sangue, né? Então olha que extraordinário. E Deus, você vai ver lá em Hebreus, está escrito, você pode pesquisar. Em Hebreus diz que Deus quer escrever a sua lei no nosso coração. A nova aliança também no Antigo Testamento é descrita que ela seria escrita no coração e não em tábuas de pedra. Então nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Como que nós demonstramos isso? Vivendo através, tem que estar registrado aqui no íntimo do meu ser, no meu coração e no seu coração. Então que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus nos livre de todo mal e nos conduza à palavra da verdade. Tá? Então procure estudar as Escrituras, procure ouvir a voz de Deus. Lá em Apocalipse 18:4 diz, Deus fala assim, sai dela, povo meu. Deus está chamando, falando para o povo abandonar as tradições, abandonar este mundo e entrar e tomar posse do reino eterno de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos ilumine, que você esteja em oração por você, pela sua família e por nós e pela igreja e pela obra que o Senhor tem que fazer na terra. E essa obra vai ser feita através de você. Amém? Ore por nós, nós estaremos em oração também.
para a honra e glória do nome daquele que vive e que reina eternamente. Amém.